contratado para isso. O Fernando Diniz provou que ele tinha razão, ele colocou o Ranieri para marcar o Andrés Gomes, né, que é o grande jogador do ataque do Vasco. O Diniz conhece muito bem o Vasco, era o treinador da equipe do Rio de Janeiro, por isso ele fez essa modificação. E o Ranieri jogou muita bola, foi o melhor do jogo, o goleiro Cauê também jogou muito, o Bidu, que fez o gol, jogou muita bola, o Rodrigo Garro deu um toque de letra para o gol do Corinthians. Então, ontem foi uma tarde muito bacana dos jogadores do Timão, tanto tecnicamente quanto na base da raça, porque a partir da expulsão do André, uma expulsão idiota, tola, né? Uma expulsão juvenil. O Corinthians estava no campo de ataque, aliás, no campo de defesa, né? No campo de ataque, perdão. O Corinthians estava no campo de ataque e o André perdeu uma bola, foi pegar a bola de volta, foi recuperar, deu uma tesoura no jogador do Vasco da Gama, expulsão merecida, e o Fernando Diniz falou na entrevista coletiva que vai dar um puxão de orelha no André, que é um jovem jogador, né? Está começando, vai aprender, enfim, mas é a segunda expulsão dele. Primeiro por pegar nas partes, aí o Diniz defendeu o André, mas ontem o Diniz não defendeu o André. Ele disse que vai levar um puxão de orelha, se não levar, de repente, um gancho, por exemplo, para o banco de reservas ou qualquer outro tipo de situação, porque ele prejudicou o Corinthians ontem com a expulsão. O Corinthians jogou grande parte do tempo com 10 jogadores. Deixa eu falar para o Dentinho, Benja, que eu cobria o Corinthians já quando o Dentinho jogava. Só que a gente cornetava muito, hein? Tá velho, hein, me cornetava muito, Tá hein? velho, hein, mano? Ele te cornetava? Cornetava. Eu tô brincando. Tô velho. Não, se o Dentinho tivesse ontem no time, era uns 4-0 pro Corinthians. Não, mas era toca-fitas que a gente levava na época, o Calil lembra muito bem disso, a gente levava aquele Marantz toca-fita. Exatamente. E aí eu comprei um gravadorzinho digital, daqueles bem michuruca, Benja, pra testar, né? E ninguém tinha isso, ninguém nunca tinha visto. Daí o Dentinho passou por mim e falou: que é isso? Você é astronauta? É, porque eu tava com o gravadorzinho digital, as tecnologias novas, né? Lá naquele CT do Parque Ecológico do Tietê, que tinha arame farpado em volta, né? Não tinha nada dessa infraestrutura que tem hoje, e o segurança falava pra gente depois das 6 horas: vai embora que tá perigoso, vai embora, não fica aqui não. O CT Joaquim Grava, antes de ser o CT Joaquim Grava, quando era CT do Parque Ecológico do Tietê. Então, um abraço especial aí pro Dentinho, grande ídolo do Timão. Um abraço, meu amigo. Hoje tá molezinha pra eles, né? Tá tudo fácil, tanto pros jogadores, tanto pra imprensa, não tá? Antigamente a gente sofria muito. Eu ficava em 2 containers só, 2 containers, água gelada pra tomar banho. O Ronaldo falou assim, ó: a partir de hoje eu não tomo mais banho aqui, por enquanto que não construí um CT. Construiu o CT do Corinthians graças ao Ronaldo. O Ronaldo que te adotou como filho, como né? Filho, isso. Também quem não vai querer um rapaz bonito desse como filho? Aí já... Já é um problema do Ronaldo. Aí é problema do Ronaldo. Ô, Dentinho, mas você que tava lá, você que jogou bola, velho, mas o que passa às vezes na cabeça do jogador? Esse André é muito bom, Nuri, ele é muito bom jogador. Esse é muito bom. Muito bom. Aí ele tava vendido pro Milan, deu aquele rolo todo, ele não foi. É isso que mexeu na cabeça. É a pilha, aquela pressão que a Gaviões colocou. É o Fernando Diniz que mete fogo. Pô, 2 jogos importantes contra o Palmeiras, contra o Vasco, 2 expulsões idiotas no primeiro tempo. O que acontece com o André, ô Dentinho? Não, a proposta mexeu com a cabeça dele, certeza. Em 2008 eu recebi uma proposta de um clube maior que o Milan, mexeu com a minha cabeça, mas eu procurei continuar focado no Corinthians. Quem era? Porque era o Real Madrid. Caraca. Real Madrid, em 2008 o Real Madrid foi me ver jogar no Pacaembu contra o Paraná, eu fiz gol e sofri pênalti. E fiquei com a cabeça tranquila pra jogar no Corinthians, porque eu sempre fui corintiano, meu clube do coração, e jogava no maior clube do Brasil pra mim. Ponto final. Mas a cabeça dele mexeu muito. A primeira expulsão contra o Palmeiras, um dia anterior do jogo, a Gaviões foi lá e botou pilha em todo mundo, o jogador já entra pilhado dentro de campo. Isso é normal. Contra o Palmeiras, contra o Palmeiras, um clássico, o corintiano quer ganhar de qualquer jeito, tocou na parte íntima que não poderia, foi expulso.
Ontem eu tenho certeza que o Diniz colocou pilha em todo mundo no vestiário. Olha, não quero perder pro Vasco, porque é um jogo muito importante pra mim. Entrou pilhado, Ranieri metendo a porrada, Thiago Mendes, experiente demais, metendo a porrada também. Todo mundo. Os 3 volantes do Vasco, cartão amarelo. Amarelo. Aí o que ele fez? O juvenil, mais novo, menos experiente, deu uma entrada criminosa, um carrinho que mereceu a expulsão, foi expulso. Mas também vamos ter calma com o garoto. Todo mundo tá metendo pau no garoto, metendo pilha nele. Mas calma, agora o Diniz tem que fazer o quê? Reunir ele, conversar com ele, abaixar a bola dele, que ele é um grande jogador e vai dar frutos pro Corinthians, vai ser vendido futuramente. Não dá a impressão que se o jogo fosse no Allianz Parque contra o Palmeiras e no São Januário, ele não seria expulso. Tenho certeza que ele não seria expulso. Não teria a mesma pilha. Ele não teria entrado do mesmo jeito. Se contra o Palmeiras fosse no Allianz Parque e em São Januário. Duvido que ele fosse expulso. Agora, Benja, eu acho, no momento Léo Dias, eu acho que tem alguma treta, tem alguma coisinha entre o Diniz e o Renato. Porque os dois estavam muito, pilhados ontem. Eu acho que o Diniz se magoou, porque quando o Renato chegou no Vasco, várias vezes ele falou, quando eu cheguei aqui estava muito ruim, o Vasco tinha 1 ponto, estava em último lugar, eu tive que fazer isso para recuperar. Então, isso aí o Diniz teria que falar, né? Talvez ele fale para os amigos dele. Ele deve ter ficado irritado, ele tinha um tesão maior ontem de ganhar o jogo, e o Renato do lado dele também. Agora, o Renato não conseguiu transferir isso pro time do Vasco, porque o Vasco não jogou nada. Calil, mas você acha que não ficou alguma coisa da Copa do Brasil, da final da Copa do Brasil? Pô, aí seria entre os jogadores, né? Porque o Renato não tava. Pode ser também. Você já pegou o treinador que pilhava demais? Já peguei. O De Zerbi, que hoje tá no Tottenham, ele pilhava o jogador de uma forma, ele mesmo no banco já ficava pilhado. Até cabeçada no banco ele dava. É mesmo? Ele é doidão. Então. Mas o jogador gosta de treinador assim? Eu mesmo gosto do treinador que bota pilha, tá sempre cobrando o jogador dentro de campo. Isso é muito importante, porque tem jogador que não aceita, mas tem outro que tá num sono e gosta da pilha. Mas a pilha tem que ser boa pro cara jogar, né? É isso aí. Não pra dar porrada. Essa que é. Mas o Dentinho falou uma coisa que eu acho legal. O André é muito novo, ele tem um potencial enorme. Com certeza, você vê um atleta com uma possibilidade dessa de dar um conforto pra família pro resto da vida. Essa possibilidade escapa. O cara deve estar pensando milhões de coisas. E ali, aquele lance, né, Dentinho, é típico do... Já devia ter rodado ali, uma cutucada aqui, outra ali, ele perde a bola escapa e fala, agora eu vou dar no cara. E deu sabendo que ia ser expulso. Ele dá uma reclamada depois, mas ele tinha certeza que ele ia ser expulso. Mas eu concordo com o Dentinho que o Diniz tem que dar uma chamada no André, mas eu acho, Benja, que já era meio caso de de uma multa, alguma coisa, para ele entender, porque o jogador, na idade dele, ele ainda está se educando, né? Ele está aprendendo. Então, acho que alguém que jogou, ou treinador... O Júlio César tá lá agora também, Júlio pode conversar César, com ele. Pronto, então, que jogou com você, né, Dentinho? Ele, assim, alguém tem que falar com ele. Falar, André, aqui, assim, vamos discutir um negócio eu não sei, eu não conheço o André. Pessoalmente, eu não posso afirmar que a não transferência dele para o Milan acarretou esse comportamento. Eu não posso afirmar, mas é a impressão que dá, porque ele caiu, inclusive, de rendimento. Ele não está jogando mais o que ele jogava. O André, nas finais da Copa do... Oi, fala, Belo. Nari. Não, só vou dar meu testemunho. Fora de campo, o André não parece ter mudado, tá? Fora de campo, ele é um garoto muito humilde, assim, tem gente que até fala, nossa, ele deve ser arrogante por causa das expulsões. Não, é um garoto muito humilde, tem boa família, boa cabeça, e é claro que ele pode ter mexido com a cabeça por causa da proposta do Milan, e provavelmente ele será vendido no meio do ano, então ele pode estar com a cabeça nisso, nessa venda do meio do ano. Mas só dar meu testemunho que você conversando com o André, você percebe que fora de campo ele continua um garoto muito bacana, com uma cabeça muito boa, viu, Calil? Não, mas a minha queixa também não é em relação ao menino fora de campo. Minha queixa é só... E pra mim ele joga muito. Pra mim o André joga muito. É titular absoluto do Corinthians. Cara, eu vou falar uma coisa. Ele deu sorte, porque nas 2 expulsões o Corinthians não perdeu o jogo. Perfeito. Esse cara, aí ele ia sofrer na mão da torcida. Ele deu sorte nesses dois. Nos dois. Uma que não perdeu. E a outra que ganhou. Não, e a outra que o time se superou. Quando o Palmeiras saiu de campo, o time foi guerreiro, com 2 a menos. E ontem ganhou. Mas com certeza acho que os caras mais cascudos do time já deram uma encostada nele, já deram uma chamadinha, conversaram. Agora, quem jogou bem ontem foi o Garro, né? Jogou muita bola. Desde que o Diniz assumiu. Mas eu acho que o Corinthians melhorou muito fisicamente também. O pessoal correndo muito, se dedicando muito. Eu acho que a mudança do Dorival
o Diniz foi muito importante, porque os jogadores estavam muito Você acomodados. era a favor da mudança? Eu acho que o jogador está muito acomodado, principalmente o Garro. O Garro tem muita técnica, muita qualidade, então tá acomodado. O jogador, um treinador que já ganhou o título, sabe que vai jogar, o treinador não vai tirar. Aí treinador novo quer ganhar título, o jogador vai ter que correr. Então a mudança acho que foi importante. O Garro tá jogando muita bola, o passe que ele deu ontem foi sensacional. Você concorda, Belo? Concordo. De 5 jogos em que o Garro foi titular com o Diniz, 4 assistências para gol. Precisa falar mais nada, né? E o Garro foi o jogador que foi conversar com o André depois do jogo, tá? Além de vestir a tarja de capitão, ele tomou um papel de liderança no elenco do Corinthians. O próprio Ranieri falou na entrevista na Zona Mista que quando eles chegaram no vestiário, Garro estava conversando com o André, batendo um papo com ele, falando, pô, você fez isso, você fez errado, você pode melhorar. Então o Rodrigo Garro hoje tem um papel de liderança que não tinha dentro do elenco do Corinthians. Mas tem que pensar assim também, quando o jogador ele fez alguns gols importantes também, o André, todo mundo batendo palma pra ele. Agora que ele falhou, foi expulso, tem que apoiar o garoto, então tem que ser os líderes do clube. Quem? Garro, Hugo, o Mateuzinho, que tem que ficar preocupado com o Ranieri, jogou muito na lateral direita. Então tem que acontecer isso também, tem que apoiar o atleta também, não pode jogar o cara pra baixo. Agora, Nuri, quem foi bem ontem, que se sacrificou, apesar de perder um gol no final, foi o Yuri Alberto. Porque depois que o André foi expulso, o Yuri Alberto se matou em campo. Já tinha acontecido contra o Palmeiras, quando ficou muito Ele ruim. se matou lá. Ele pode ficar sozinho na frente. Ele pode até jogar mal taticamente, mas não tem um jogo que ele não entrega tudo. E esse cara, ele é exemplar. O comportamento dele como atleta profissional é exemplar. Tem jogo, ele perde uns gols, às vezes inacreditáveis, como todo mundo perde e tal. Mas eu acho que ele é um jogador que ele ganhou um respeito da torcida do Corinthians. Da torcida, ele virou o coração da torcida do Corinthians. Todo mundo queria mandar embora. Esse cara não presta. Ele aguentou calado, escutou o Mano Menezes chamar ele de burro. Tudo aquilo que... Meu, o cara realmente... Hoje ele é um ídolo da torcida do Corinthians. Algum treinador já te chamou de burro? Burro foi pouco. Essa geração Nutella tá demais, hein, pessoal? Pelo amor de Deus, gente. Teve uma vez no Pacaembu que eu fiz um gol contra o Vitória de voleio. Fui, tirei a camisa, fiz homenagem pro Lulinha. O Elias fez pro André Santos. No vestiário, o mano me esculachou. De boa, acontece. Na frente de todo mundo? Todo mundo. Tem mais algum engraçadinho pra fazer média aqui com alguém? Mas não falando essas palavras, né? Eu tô Cheio de palavrão. Cheio de palavrão. Ah, esquece. Não, normal. Eu falo isso porque ele ficou bem chateado. Porque o mano falou do lado do microfone da transmissão. Mas isso daí já aconteceu comigo também. Aconteceu isso também no jogo também. Isso faz parte. Que hoje não pode falar mais nada, né? Tem que ficar bem quietinho. Você viu o Calil, como o Calil. E o Mano Menezes falou que não chamou o Yuri Alberto de burro. Era né? uma pergunta. O Mano Menezes da entrevista ele falou: eu não chamei ele de burro. Eu perguntei se ele era burro. É diferente. Uma exclamação e uma interrogação mudam o teor da frase. Marco Belo, agora o menino que foi bem também é o goleiro, esse Cauê, né? O Corinthians tem dois Tem goleiros. personalidade, hein? Ele deu um corte no atacante do Vasco. 22 anos de idade, o Cauê tem muita personalidade, mostrou confiança. Eu até falei durante a jornada ontem, nas entrevistas, quando você conversa com ele lembra muito o estilo do Dida, assim, porque ele é muito frio, muito calmo. Ele não é um goleiro que passa... de repente, um nervosismo por estar tendo chance na equipe profissional, como alguns goleiros que passaram no Corinthians. É difícil você falar do jogador, mas o Donelli, por exemplo, não passava tanta confiança assim, o próprio Felipe Longo não passava tanta confiança para o torcedor, e o Cauê passa muita confiança. Ele é melhor que o Hugo Souza com os pés. Ele é muito bom com os pés e tem um ótimo futuro. Inclusive, o Fernando Diniz falou que o Corinthians mais atrás de goleiro não. Por causa do Cauê, o Corinthians desistiu de procurar goleiro. O Cauê vai ser o reserva do Hugo Souza. Que bom, o menino é bom, né? O Cauê? Muito bom, inclusive, Benja. Eu tava ontem pensando, né? Você vê, é fundamental a figura do goleiro. O goleiro passa confiança para os outros jogadores. Eu tava ouvindo o jogo, você tava dando umas indiretas ontem, não tava, Calil? Eu te conheço, Calil. Direta, porque veja bem... Foi pra quem? Eu vou falar, você acha que o Santos, sábado contra o Bahia, ganhando de 2-0, defendeu o resultado com a mesma garra que o Corinthians defendeu ontem? E o goleiro tinha a mesma capacidade? Então, assim, o Corinthians ganhou do Vasco porque ele tinha garra e goleiro. Ele tinha dedicação e goleiro. O Santos
teve aquele desastre lá em Salvador, porque ele não tem nem dedicação e nem goleiro. Tomar o gol que o goleiro do Santos tomou e eles ficam xingando o atacante. Veja bem, Benja, você acabou de falar aí que o Yuri Alberto perdeu o gol. Perder gol é da vida do atacante, faz parte do futebol. Agora, frango não pode ser da vida do goleiro. O atacante pode errar, por isso que ele é atacante. O goleiro não pode errar. Então é isso, o Corinthians tem um goleiro na reserva que, olha, eu vou te dizer, viu, é claro que agora não, mas um dia se esse Cauê pegar o lugar do Hugo, pra mim não vai ser surpresa. Ele é muito alto, forte, se coloca bem. Eu gostei muito. Já não é o primeiro jogo. Que nota você daria pro Brasão, Calil? Eu tô meio. A gente fica meio constrangido, né? De falar, porque sacana, não, ele né? vem. É que ele vem de uma. Esse cara é escroto. Não, veja assim, o perguntando. O Brasão tá numa. Assim, ele perdeu o pai, né? Então a gente não tá evitando crítica. Mas assim, eu não gosto dele o tempo todo. Não é só daquele jogo. Olha, se o Santos tivesse goleiro, ele não teria perdido do Fluminense, ele não teria perdido. Mas de 0 a 10, responde o Barolo. Que nota você daria pro Brasão? Uns pela carreira. 3. Ô, louco. Não, pô. Muito pouco. É a minha opinião. Mas os caras falam do Santos que esse menino, Diógenes, né? Pelo amor Diz que ele era bom na base, pô. Diz que ele era Ainda destaque bem na base. que você colocou o verbo no passado. Era bom, porque quem é bom não pode tomar um gol daqueles. Então isso, tudo bem, já. Você acha, o Palmeiras fez 1-0. O Palmeiras fez 1-0 ontem no Bragantino, certo? Você acha que o Palmeiras defendeu o resultado, a vitória dele, com a mesma garra que o Santos defendeu, com a mesma dedicação, aplicação tática que o Santos defendeu a vitória dele contra o Bahia? Então isso sim é por isso que um tá lá em cima e o outro tá lá embaixo. Que nota você dá pro Cauê? Uns 7, 6,5, 7 por enquanto. Ele pode chegar até 9. 8. E pro Brasão? 3. E pro cara que perdeu o gol lá, como que ele chama? Lautaro? Esse Própria... Lautaro é culpa do São Paulo, dele estar hoje no futebol, porque ele só fez uma coisa na vida, naquela final contra o São Paulo, o único dia que ele jogou bola, naquela final lá em... Onde foi? Na Contra Argentina. o São Paulo todo mundo joga. Então a gente tá aguentando esse Lautaro até hoje por causa do São Paulo.